Tudo bem? Sou eu, Oliveira. Hoje eu estou aqui. Que dia é hoje? 17 de julho de 2017. Hoje eu estou aqui às 9h55 da manhã, pronto a fazer um estudo bíblico falando sobre a divindade do nome Jesus, se ela existe ou não. O meu óculos importado, meu óculos importado, igual da Chiquinha do Chaves, lembra? O óculos dela não tinha lente. Então tô igual a Chiquinha do Chaves, ó. O óculos não tinha lente. Então vamos lá. Hoje eu quero fazer um estudo falando sobre a divindade do nome de Jesus, se existe ou não. Mas por que eu quero fazer? Se você quer continuar a falar Jesus, é um direito seu. Eu não estou aqui para entrar na tua vida e falar o que você deve ou não fazer. Mas é uma obrigação minha, por eu saber, eu te alertar e automaticamente fazer você entender o que está errado. Então, o que acredita? Algumas ramificações, não importa se é testemunha de Jeová, não importa se é adventista do sétimo dia, se é a igreja evangélica no geral, se é a igreja católica no geral, se é Buda, se é Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Hare Krishna, não importa qual seja a religião predominante, se é uma religião oficial ou não, se tem muitos membros ou pouquinhos, não importa. Alguns vão falar que é Yeshua, Yahushua, Jesus ou Jesus. Não importa aonde você esteja, mas o que eu quero falar para você, homem, mulher, é que você tem que compreender certas coisas para que você saia do paganismo e do cabresto religioso. O que é um cabresto? Para você compreender. O cabresto é aquela... Eu não sei se é onde você mora, em que lugar do mundo ou do país você mora, se você já viu isso alguma vez ou não. O cabresto é uma peça de couro que se põe assim, ó, no rosto do cavalo, da mula, do boi, ou sei lá de qual mais animal, que puxa o seu dono, que está em cima de uma carroça. Não importa se é uma carroça de lixo, aquela que pega lixo, ou uma carroça de luxo, que você vê em filmes norte-americanos lá em Nova York, com pessoas pagando altos dinheiro para fazer um passeio na cidade de carroça. O arreio é isso. Arreio não, desculpa. A trave é isso. O arreio é o que, né, segura o animal. Então assim, o que eu vou falar hoje? Hoje eu irei trazer um estudo sobre o nome Jesus, ao qual todos nós aprendemos que ele padeceu, morreu, ressuscitou por nós. Hoje iremos saber mais um pouco sobre o nome Jesus, ao qual era escrito como Jesus, e até hoje não existe nenhuma prova que esse nome é real. O nome Jesus é um nome grego, que até o meado do século XX, isso é 1940, 1960, por ali, as Bíblias católicas e evangélicas, com as traduções de 1863 a 1903, viam neste formato, o qual foi mudado para Jesus. Ou, por minha vez, adotei o nome Salvador. Então, se eu falar aqui, sem querer, Salvador, 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 é porque
eu adotei esse adjetivo, porque o Salvador não é um nome. Salvador é um adjetivo que você dá à pessoa, ao qual aquela pessoa te salva. Um bombeiro que salvou uma criança, aquele bombeiro foi o salvador dela, que salvou ela de se afogar, salvou ela de um incêndio, salvou ela de alguma coisa. O médico, o enfermeiro que te salvou porque tomou um tiro, quebrou uma perna ou sei lá o que. Salvador é a pessoa que salva, tá? Para que através do pronome Salvador não viesse errar contra o santo nome que algumas religiões ou pessoas adotaram como Yahushua, tá? Mais conhecido como Jesus. O nome, por ser um substantivo próprio, ele não tem tradução. Deixa eu só te fazer um pequeno esclarecimento o que é nome próprio. Eu já falei isso em algum vídeo anterior, mas eu volto a falar agora, para você entender. Nome próprio, ele não tem tradução. Isso Miguel no Brasil, nos Estados Unidos ou na Inglaterra é Michael. Porque Miguel e Michael têm o mesmo significado. Só que, se uma pessoa que é chamada de Michael nos Estados Unidos chega aqui e você fala assim, Miguel, ele não vai entender que é ele. Por quê? Porque é Michael, a pronúncia é Michael. Ou John para João, John, João. A mesma coisa, Rio de Janeiro. Tu pode chegar em qualquer lugar do mundo, no Tibete, no Japão, na China. Eles vão ser obrigados a falar Rio de Janeiro. Nome próprio não se traduz. Brasil é com S. Mas pela lei vigente entre Brasil e Portugal e os países de língua portuguesa, ainda não chegou no consenso se realmente o Brasil tem que ser com Z ou com S. Por isso que o meio internacional escreve com Z e nós brasileiros reconhecemos como S. Então o que acontece? Para você compreender... Eu dei uma paradinha aí no vídeo só para te mostrar isso aqui antes que acabe. Olha o que está escrito. SUS é um latim um pouco arcaico, mas é um latim derivado do espanhol, tá? Que SUS significa porco. SUS, porco, porco alado. Porque o SUS também, em grego, significa o que voa. Então, porco que voa. Mas são coisas que você tem que parar e analisar por si só, para que você não venha ser enganado ou enganada por ninguém. Dentro dessa característica, você vai entender que nome próprio não se traduz. E ainda tem mais uma derivação, ao qual talvez você não saiba, mas você procura no Google, vai na biblioteca do teu estado, do teu bairro, e lá você vai ter essa informação para você entender se eu estou mentindo ou não. Até o ano de 1560, a letra J não existia. Compreenda? A letra J não existia. E conforme a história, relata, e o significado é uma das coisas que só uma pessoa extremamente enganada e que não quer enxergar acredita. Vejamos o que a Wikipédia fala sobre o nome Jesus. Eu vou fazer o recorte e vou colar para vocês verem o que significa a palavra Jesus, tá? Do latim, que veio do grego, a inversão católica babilônica, né? Iesous, não existe no hebraico, e sim no étimo re, Rausha, pai, Yal. A carne de porco ou a carne suína é todo tipo de carne obtida a partir do porco doméstico, sus.
domésticos. Quando você pesquisa e entende o que é o nome inventado pelo paganismo, e quando você vai e estuda o significado do nome e a separa em sílabas, ficam assim: IE-SUS ou JEG-SUS. JE, cavalo, SUS, o que voa ou alado. IE, porco ou SUS, alado. A melhor maneira que podemos fazer para nos proteger é não citar esses nomes. Eu chamo Deus de Criador, é o que cria, e Jesus de Salvador, o que salva. E com isso eu faço com o nome a singularidade de um pronome, de um adjetivo. E com isso não cometo pecado de xingar o Criador. Compreendo. Uma pequena observação. Toda vez que você falar, então eu vou começar a falar Senhor, Senhor, Senhor. Quando você pega essa palavra Senhor e você translitera e depois volta para português, fica como Baal, tá? Senhor significa Baal. Que significa, Baal significa dono dos montes ou o Senhor das pedras. Então isso é, quando você fala Senhor, você está caracterizando que você está em adoração a Baal. Eu vou recortar aqui agora, vou deixar aqui colado e já eu volto. Calma aí, vou parar aqui, ó. Então, e o nome Jesus começou a se popularizar no meado dos anos 60, quando a edição da Bíblia foi renovada em 1963, pois que até então todas as Bíblias vinham com o nome oficial em grego, Iesus, em grego, Iesus, I-E-S-U-S. Até 1963 era Iesus, tá? O nome de um país, estado, cidade, bairro, pessoa e animal em nenhum lugar do mundo tem tradução. Cavalo no Brasil é o mesmo nome escrito e falado na China ou Japão. Claro que se eu for falar cavalo e o japonês falar cavalo, por causa do sotaque, talvez não entenderei, mas a palavra significa a mesma coisa. Esse estudo que eu estou dando para você é um estudo ao qual será para que entendamos que o nome do Salvador, ao qual tem o mesmo nome do Criador, e se esse nome está sobre todos os nomes, o nome do Criador tem esse formato, YHWH, que dentro de uma pronúncia fica assim, Yalhu. Agora que você sabe mais um pouco sobre o assunto, vamos ao enredo do estudo. A divindade do nome Jesus existe? Aqui abordarei o assunto se referindo como se o nome fosse original, ao qual hoje está sendo difundido como Yahushua ou Yahushua. Se você nunca escutou isso, Yahu ou Yahushua, Yahu geralmente é dado só ao Criador, Yahushua ao que foi gerado, que conhecemos como Jesus. Só que tanto um quanto o outro não tem base bíblica para que eu, você ou qualquer outra pessoa possamos entender que a pronúncia está correta.
Uma vez que o nome dele foi tirado da Bíblia, porque tanto o nome do Salvador como o nome do Criador foi tirado da Bíblia, como também os nomes dos profetas. Nenhum nome que está na Bíblia é nome original, é nome inventado pela Igreja Romana Católica. Os nomes dos profetas, dos patriarcas, o nome da mãe que gerou o Salvador, o nome do pai adotivo do Salvador, todos os nomes da Bíblia não são originais, tirando alguns que você vai ver no Novo Testamento, que fala sobre a cidade, que até hoje algumas cidades existem e existem com os nomes que estão lá, principalmente ali perto da Grécia, perto da Itália. Até hoje tem ainda cidades e províncias que têm o mesmo nome que está sendo citado na Bíblia. Mas, como eu posso te dizer? Eu vou te fazer algumas perguntas e vou te citar o versículo. E claro, você pausa aí, lê o versículo, reflete um pouco e estuda sobre tal. E depois, se você quiser comentar aqui, você comente, mas não esquecendo de se inscrever no canal e dar um like. E embora talvez já seja um assunto batido para você, eu te peço, compartilhe com pessoas, porque muitas vezes aquela pessoa ainda nunca ouviu falar sobre o assunto. E isso que está sendo falado aqui pode ser essencial para a conversão dela, para ela tomar uma posição na vida, não importa qual que seja. Vamos lá. A primeira pergunta que eu vou fazer é o seguinte: como o Criador mostrou a divindade de Salvador? Você pode me dizer segundo a Bíblia? Tudo que eu falo aqui é segundo a Bíblia, tá? Como que o Criador conseguiu mostrar a divindade do Salvador? Então vamos lá em Hebreus. Hebreus capítulo 1, versículo 8. É isso? Hebreus capítulo 1, versículo 8. Eu estou mexendo no computador e falando com vocês. Mas do Filho diz: ó Criador, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade e é o cetro do teu reino. Versículo 9. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, ó Criador, a tu te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Então, o que eu posso te dizer sobre esse versículo 8, porque eu acabei lendo o 9 também. Mas do Filho diz: ó Criador, do teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então, o que o Filho, o que o Salvador, olhando para o Criador, falou? Que ele é o único. E por causa disso, ele não pode ser considerado nenhuma divindade igual ou maior do que o próprio Criador. Em que passagem da Bíblia tem a mesma passagem? Estranho, né? Em que passagem da Bíblia tem a mesma passagem? Vamos lá em Evangelho de João, capítulo 1. 1. João 1. E assim está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com quem? Com o Criador. E o Verbo era
o Criador. Isso não tem nada a ver com divindade de segunda ou terceira pessoa. Aqui está falando sobre o poder. O que é o verbo? Para eu liberar uma cura para você, eu tenho que falar. Não é só pôr a mão ou ficar pensando de olho fechado. Não, eu tenho que profetizar. É o verbo. É através da palavra que vem o poder da conversão, vem o poder da certeza e vem o poder da sabedoria. Que é através da palavra que você vai mostrar quem tu é. Isso não tem nada a ver com segunda ou terceira pessoa. Esquece isso. Aqui a eternidade é referida pelo Salvador. Vamos lá em João 17,5. Continua aí no João 17,5. João 17, o Evangelho de João 17, versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Criador, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Você está vendo o que o Salvador está falando para o próprio Criador? Glorifica-me tu. Glorifica-me tu. Isso é, me unjas com teu espírito, me rebatiza, me dê aquilo que eu acompanhei, que eu vi antes da construção do mundo. Então ele nunca vai poder ser igual ou o próprio Criador, porque ele precisa daquilo que o Criador tem, mais ninguém tem. Então, a partir do momento que alguém fala para você que existe uma trindade, e essa trindade é formada de 3 por 1, 1 por 3, compreenda, isso é mentira. É mentira de um sistema corrupto, de um sistema maçom. Isso é mentira. Miqueias, eu acho que é Miqueias. Miqueias 5:2. Vamos lá em Miqueias. Miqueias 5:2. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares, de ti sairá o que governará, e cuja saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É uma profecia que ainda não aconteceu. Por quê? Porque aqui está se firmando que vai ser governado. O Salvador não governou, porque ele sempre falou que o mundo dele não é este, é outro. Então, se algum dia alguém pegar esse versículo e falar para você, este que está aqui agora no mundo, está dentro dessa profecia, corra, porque é satânico, é o próprio diabo. O Salvador, ele não é governante desse mundo, o mundo dele é o outro, que ainda iremos conhecer. É bom você saber disso. E guardar na cabeça. Mateus capítulo 2, versículo 6. Vamos lá? Mateus capítulo 2, versículo 6. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo. Tá vendo? Olha o que já está falando Mateus. Mateus fala bem claro. Apacentará. Isso é. Ele não está ali para governar ninguém. Ele está ali para acalmar as pessoas e ensinar. Então, essa aqui
essa aqui, ela é coerente com aquilo que nós esperávamos. Nós, porque estamos vivendo hoje, então esperávamos porque já aconteceu, né? Não é que eu espero ou esperamos, porque eu não vivi na época, então esperávamos. Porque não tem como eu chegar e falar que eu esperei, eu vou esperar uma coisa que já aconteceu, que nem vivo eu estava. Então vamos lá. O que mais? Evangelho de João 8,58. João 8,58. Vamos lá? Disse-lhe então o Salvador: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. E creio. Eu creio que ele foi o primeiro. Veio o Criador, depois veio o Salvador e depois o restante, até chegar a mim. Se você for mais novo do que eu, depois de mim você. Se você for mais velho do que eu, veio você, depois eu. Que isso para mim não importa. O que importa é eu reconhecê-lo. Não como Criador, mas como meu Salvador, porque ele é dependente do Criador. Sem o Criador, o Salvador não é nada. Ele não é o mesmo que o Criador. Ele não é. Ele é abaixo do Criador. Ele é o Salvador. Mas ele precisa do Criador para que ele venha ser o meu Salvador. Porque desde o começo ele foi um bom servo, humilde. Ele pode ter sido posto como cabeça? Pode. Mas ele não é o Criador, ele é o Salvador. Êxodo capítulo 3. Vamos lá em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 13 e 14. Então disse Moshe ao Criador: eis que quando eu for aos filhos de Arrudim e lhe disser que o Criador de vossos pais me enviou a vós, e eles me disseram: qual é o seu nome? O que lhe direi? E disse o Criador a Moisés: fala que eu sou o que eles querem que eu seja. Isso é, ele nessa parte aqui remover o nome dele, porque eu sou o que sou. Se você falar que ele é pedra, que ele é um copo, que ele é um Rio Card, então essa abreviação está errada, porque eles tiraram o nome e botaram essa pronúncia. Isso está errado. E disse mais: assim dirás aos filhos do povo de Arrudim: eu sou, me envio a vós. E o Criador disse mais a Moshe: assim dirás aos filhos do povo de Arrudim: o Criador de vossos pais, ao qual levantou Abraão, Isaque e Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome, eternamente este é meu memorial, de geração em geração. Que nome é esse? Que memorial é esse? Se não existe nome, não existe memorial. Por isso que eu estou te falando. Deus é um nome pagão, Jesus é um nome pagão, Maria é um nome pagão, Pedro, João, Tiago, Ezequiel, Isaías, Samuel, tudo é nome pagão. Só para você entender um pouquinho que eu vou te falar aqui agora. Todo nome acabado com a letra EL, 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 é uma referência a Baal. El é um nome que te dá uma denominação filho do Deus Pedra, tá bom? Mas eu não vou entrar nesse ritmo aqui agora não, porque não é importante você saber disso nesse momento. Até porque
eu tenho um filho com o nome Gabriel, outro nome com o nome Miguel. Quando eu botei, eu não sabia disso. E não é por isso que eu acredito que meus filhos sejam amaldiçoados. Mas eles já têm ciência que o nome deles não é legal. Mas mesmo assim eu volto a falar. O que vale é oração, determinação e principalmente, caráter. Sim, sim, não, não. O que provém disso é maligno. O problema hoje é que as pessoas se rendem muito fácil, se curvam muito fácil para o que é mal. E as pessoas esquecem que o inimigo não brinca com ninguém. Que o inimigo ele está ali para matar, roubar e destruir. Se você quiser ainda continuar a falar Jesus, Deus, João, Maria, Pedro, é um direito seu. Faça aquilo que a sua consciência quer que tu faça. Mas a partir desse momento você não é mais uma pessoa inocente porque você já conhece a verdade. Se você não quer praticar a verdade, é um direito seu. Ou se você acha que eu estou mentindo, também é um direito seu. Mas antes de você ter a certeza que eu estou mentindo, estude sobre o assunto, corra atrás, faça corretamente o que tem que ser feito. O meu nome é Oliveira, eu moro aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu espero que você tenha gostado dessa primeira parte do estudo. E eu te peço, compartilhe, se inscreva no canal e principalmente comente, tire dúvidas, converse com outras pessoas. O Espírito Santo vai se agradar disso e principalmente eu peço ao Criador que o Espírito Santo dele esteja na tua cabeça, na tua mente, que o diabo não ganhe essa batalha que ele todos os dias trava sobre a tua cabeça, sobre a minha cabeça, porque a ordem é essa, dominar a cabeça das pessoas para que as pessoas venham trabalhar para a maçonaria, para os Illuminatis, para o que é ruim. Sejam abençoados, sejam abençoadas. Eu dei uma paradinha aí no vídeo só para te mostrar isso aqui antes que acabe. Olha o que está escrito. SUS é um latim um pouco arcaico, mas é um latim derivado do espanhol, tá? Que SUS significa porco. SUS, porco, porco alado. Porque o SUS também, em grego, significa o que voa. Então, porco que voa. Mas são coisas que você tem que parar e analisar por si só, para que você não venha ser enganado ou enganada por ninguém. Vamos voltar ao vídeo, vamos lá.